e também aquela ideia do abandono mesmo, que é uma crença que as pessoas com ansiedade têm, como se um ente querido vai deixar você, ou que você vai ficar sozinho, as pessoas não vão compreender o que você está vivendo, e isso acontece muito, né? As pessoas muitas vezes que sofrem com ansiedade, os familiares, os amigos não entendem muito o que ela está passando. Isso vai dar a sensação também de que você vai sofrer tanto que, por exemplo, tem uma fantasia de aniquilar com a própria vida. É outra crença, outra preocupação que as pessoas com ansiedade têm. E ainda a ideia de que está enlouquecendo, perdendo a identidade, porque os sintomas de despersonalização, de desrealização, eles são muito intensos e a pessoa muitas vezes ela fica ali se sentindo meio perdida, confusa, e a confusão mental gera esses sintomas de sensação de medo de estar enlouquecendo mesmo, né? Então é comum essas crenças, essas percepções que incomodam muito. E a ideia de que você vai lutar, muitas vezes, e perder essa autoidentidade, porque muitas vezes as pessoas com ansiedade, elas acham que a ansiedade é elas, né? É como se a identidade da pessoa está ligada a ser ansioso. Então essa ameaça, ela tem muito a ver com as condições do medo, lembra? Que a ansiedade, ela passa muito pelo fato de você achar que existe um perigo iminente, um perigo muito grave que vai afetar você com muita força, e também um perigo que você não tem condições de lutar contra, de se defender, e ainda que ele vai acontecer a qualquer momento. Então a ideia de que, ah, meu Deus, eu tenho uma condição médica crônica, impactante, isso vai me levar à dor, ao sofrimento, um prazo indeterminado, e vai levar à deteriorização da minha vida, né? E aí parece que essa ameaça iminente é porque você tem uma condição médica, né? E que não há nada que você possa fazer para evitar esse resultado indesejado. Então, essa ideia, essa crença de que eu tenho uma condição crônica médica, ela traz mais tensão psicológica, ela traz mais ansiedade e ela vai, consequentemente, trazer uma série de outros sintomas da ansiedade, variados. E muitas vezes os sintomas da ansiedade que variam, as pessoas ficam muito preocupadas porque acham que realmente é uma questão muito grave e que não vão ter como se defender, né. E aí, por exemplo, mesmo que você tenha uma condição médica crônica, há muito o que fazer, né, para você ter uma vida relativamente normal. No caso, a ansiedade não é essa condição médica crônica, é uma condição psicológica, né. Então, se você pensar que está tendo uma condição médica crônica, você pode pensar em várias opções de controle da dor, de pessoas dispostas a te ajudar, opções para aliviar essa condição médica, trabalhar com psicólogos e médicos experientes pode ser benéfico. Então, a questão é como que eu lido com essa crença e ela me coloca numa posição limitante mesmo, né. E aí, como a maioria das pessoas, elas têm que lidar com algum tipo de condição mesmo, né. O ser humano está aí aberto, e à medida que a gente envelhece também, você tem problemas de saúde que podem acontecer, e aí a questão é como que eu desenvolvo habilidades para enfrentar, de uma forma saudável, esses meus questionamentos, né, essas minhas possibilidades, esses meus medos mesmo, né. E claro, ter relacionamentos de apoio para minimizar o impacto dessa condição que você está vivendo, ou médica ou psicológica mesmo. Então, ter habilidades de enfrentamento, habilidades psicológicas e emocionais saudáveis, vai te ajudar a reduzir essa angústia, a reduzir as atitudes negativas, que geralmente pioram as coisas, não é. Então, à medida que você entende como que a ansiedade, o mecanismo da ansiedade, ele acontece, e como que muitas vezes, o treino mental e o processo de psicoterapia te ajuda a ficar mais em paz com você mesmo, você vai, enfrentando essa condição do medo que é: eu posso reduzir a ameaça da ansiedade, e eu posso ter, motivação para melhorar, né. E é claro, reduzir também essa preocupação excessiva. Então, à medida que eu reduzo e elimino os medos que são instintivos, são naturais, associados a essa ameaça, eu vou, diminuindo a minha tensão psicológica e, consequentemente, os sintomas da ansiedade eles vão, tendendo a ficar menos, intensos para você. Então é muito importante essa noção dessa abordagem que você vai, fazendo com você. Por exemplo, apesar de uma condição médica, nós podemos nos adaptar às nossas limitações, não é, e ter maneiras de aproveitar a vida. Então, essa mudança mental, mesmo que você tenha uma condição médica, você não precisa acabar com
com a sua vontade de viver, com a sua espontaneidade, com a sua alegria de viver, né? E não significa que a gente perde a nossa capacidade de viver a vida de uma maneira que a gente quer, mesmo que a gente tenha que fazer algumas modificações. Então, essa atitude de flexibilidade, de solução de problemas, é uma atitude saudável, né? Que a gente vai ajudar a cada vez mais a nós mesmos aproveitarmos a vida, independente dos desafios que nós temos, ou desafios financeiros, ou desafios médicos, ou desafios pessoais, profissionais, de conflitos emocionais, e vários desafios que nós enfrentamos diante da vida. Essa mudança de atitude, ela também vai eliminar essa ameaça que você sente que alguma coisa está te aniquilando, que pode te aniquilar, né? E aí a perda da autonomia, a perda do ego, como se fosse uma condição realmente muito perigosa para você, né? E aí, à medida que você trabalha com a psicoterapia, que você faz na psicoterapia, isso vai mudar a sua capacidade de percepção do que você está vivendo, você vai aumentar a sua autoconfiança, a sua também espiritualidade, a sua fé, né? Essa confiança que você vai ter em você mesmo, numa força maior que vai te ajudar realmente a diminuir esses medos ligados à preocupação, né? Então, há muito que uma pessoa pode fazer para eliminar essa sensação de medo, de ameaça, e essa preocupação com essa ameaça de que você vai ser destruído de alguma forma. E à medida que você percebe e muda essa mentalidade, o seu medo, as suas sensações de fragilidade, elas vão diminuindo também, aliado à sua fé, à sua condição de você acreditar que vai cada vez mais ficar em paz com você mesmo, apesar dos desafios que você está vivendo, né? Então é muito importante essa mudança mental. Na live de hoje eu quis trazer um pouco esse tema. Eu tenho uma condição médica crônica, a ansiedade para mim é uma condição médica crônica, é uma condição psicológica que ela fica crônica porque, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É um processo gradativo que você vai, pouco a pouco, se libertando. Mas, com certeza, você se liberta, né? E aí, principalmente, o que é preciso se libertar é dessa sensação de que não há luz no fim do túnel, né? Então, quando você vê que há luz no fim do túnel, você vai ficando mais em paz, mais tranquilo com esse mesmo que é o nossos objetivos, né? Lembrar vocês, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato aqui comigo no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou também no e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br. A gente pode agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e com certeza você vai, pouco a pouco, se libertando dos sintomas da ansiedade, principalmente a sua atitude mental, né? Eu vou responder aqui algumas perguntas, algumas dúvidas. Lembrar vocês que a live é curta e que não dá para responder todo mundo, mas à medida do possível eu vou respondendo também, tirando as dúvidas de todo mundo, né? O João Vitor, ele fala: boa tarde, doutor. Estou com pneumonia, mas não é grave. Mas estou com aquele sentimento de despersonalização muito forte. Parece que fora do normal. Gente, João Vitor, sinto muito aí pela sua pneumonia. Isso realmente acontece no sentido que, quando eu tenho um problema orgânico, a ansiedade ela aumenta, né? Porque o corpo está mais fragilizado, você está mais